Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. O episódio de hoje é sobre um ano da chacina da Sapiranga. Quem me acompanha aqui é a repórter Emanuela Campelo, a Manu. Esse é o segundo episódio que tratamos sobre matérias relacionadas a chacinas que ocorreram no Ceará. No episódio 5 falamos sobre os 7 anos da chacina do Curió. E hoje vamos falar sobre a matéria de um ano da chacina da Sapiranga. O bairro da Sapiranga é peculiar, pois o local, antes habitado por comunidades mais pobres, passou a ser ocupado no fim dos anos 1980 por condomínios fechados e casas de classe média alta. São ilhas de riqueza em um oceano de pobreza. É comum os moradores dos condomínios ouvirem tiros oriundos da disputa entre grupos rivais. Foi o que aconteceu no fim da noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro do ano passado. Um grupo de homens que saiu de uma facção resolveu tomar o território de outra e planejou fazer isso na noite de Natal, pois sabiam que os seus inimigos estariam reunidos em uma festa. O campo de futebol virou palco da matança. As primeiras horas deste sábado, 25 de dezembro, foram marcadas pela violência na periferia da capital. O bairro Sapiranga foi palco da 7ª chacina registrada só este ano no Ceará. Ao todo, 6 pessoas foram assassinadas, 5 homens e uma mulher. Outras 5 foram feridas no tiroteio que está sendo investigado pela polícia. 8 suspeitos foram presos, como mostra o repórter Arnaldo Araújo. Esse foi o cenário encontrado pelos policiais no campo do Alecrim, que fica no bairro Sapiranga. Manchas de sangue, garrafas de bebidas no chão e objetos revirados. O local foi um dos pontos invadidos por criminosos que chegaram armados para cometer o crime. Ao todo, 5 pessoas atingidas não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Estava ocorrendo uma comemoração, na comunidade, uma festa, e aí os autores iniciaram os disparos de arma de fogo contra essas vítimas. Algumas conseguiram correr, outras estão baleadas, se encontram no hospital, vítimas tentadas, e nós estamos já com 6 vítimas consumadas. A Polícia Civil confirmou que pelo menos 2 mortos têm antecedentes criminais por delitos como associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação. No momento da prisão, as nossas equipes chegaram de uma forma que impossibilitou a fuga dos autores, e nesse contexto a gente foi identificando não só os autores, bem como localizando as armas de fogo que foram apresentadas no departamento. Um dos pontos onde houve tiroteio foi aqui na rua José Félix de Lima. Segundo a polícia, uma das vítimas foi assassinada aqui na via. Nessa outra rua aqui ao lado, pela manhã a gente ainda encontra este veículo com diversas marcas de tiros. Essa chacina, assim como outros casos de repercussão no estado, estão sempre no nosso radar, mas a Emanuela vai dizer como foi que ela teve a ideia de fazer essa matéria. Diz aí, Manu. Oi, Emerson. Bem, desde o início desse mês de dezembro, quando as pessoas começam a falar mais em Natal, eu lembrei como foi o meu Natal do ano passado, e eu estava de plantão. Então, desde o início dessa cobertura, dessa chacina, eu acompanhei, fiquei por dentro de todo o desenrolar do caso. Eu lembrei que com o Natal se aproximando, significa também que se aproxima um ano desse caso. A gente fez uma matéria a respeito disso e resolveu trazer um pouco sobre o bastidor dessa reportagem aqui para o Pauta Segura. E aí, o que foi que aconteceu nesse meio tempo, um ano depois? Lá no começo da investigação, a gente sabia que essa foi uma matança totalmente pensada. Uma ação prevista por uma facção criminosa que queria se vingar de um outro grupo e foram até esse campo do Alecrim, como você acabou de falar. Eu já sabia que muitas pessoas tinham sido presas, muitas foram presas mesmo em flagrante horas depois do fato, mas faltava saber a atual situação do processo e a gente conseguir falar com alguma família de alguma vítima, o que a gente ainda não tinha feito. Manu, como foi a missão de tentar obter informações sobre o andamento do caso no judiciário? Então, eu fui atrás de saber como é que estava esse processo, a atualização.
Quando eu fui atrás disso, fiz essa busca, eu me deparei com diversos outros processos desse mesmo caso, que é o que a gente chama de desmembramento. São 23 acusados por essa chacina e tem vários processos, então, desmembrados, processos até mesmo que já são tratados no 2º grau. Quando eu cheguei no processo principal, consegui consultar esse processo, que já tem mais de 1.500 páginas, busquei saber se aconteceram as audiências e eu vi que não. É comum essa demora? É comum sim. Outro caso de chacina que a gente acompanha é a chacina das Cajazeiras, que aconteceu também em Fortaleza. Foi em janeiro de 2018 e até então também não há uma solução, não há um desfecho processual para esse caso. Mais um caso de múltiplas vítimas, de múltiplos réus e, consequentemente, vários advogados ali peticionando, defensores públicos compondo a defesa desses acusados. E os parentes, como você conseguiu falar com eles? É sempre delicado ouvir esses sobreviventes e parentes das vítimas, né? Até porque eles continuam morando nos bairros e o que dificulta o nosso trabalho de buscar essa informação, porque muitos não querem falar. Como foi essa missão de tentar conversar com essas pessoas e convencê-las até mesmo a falar, a dar algum depoimento, porque a gente sabe que é importante o relato dessas pessoas? Sim, é muito importante. A gente percebe muito isso na prática mesmo. Quem sobrevive tem esse temor de algum tipo de represália. Em paralelo a essa leitura do processo, eu comecei a procurar alguns contatos de alguns familiares dessas vítimas. Foram 5 mortos, né? E outros 6 atingidos que sobreviveram. Eu cheguei a 2 familiares. Com um deles eu comecei a conversar e acabou que a conversa não fluiu. Eu senti que ele não queria falar. Toda vida que eu ligava para o telefone, a gente não conseguia conversar muito. Mas aí eu consegui outro contato, que é com a dona Maria Irismar. Essa conversa com ela foi diferente. Eu falei com ela na semana passada, já era perto de 9 horas da noite, e ela conversou abertamente sobre a saudade que ela sente do filho. Manu, e quem é a dona Irismar? A dona Maria Irismar é a mãe do John Lennon, uma das vítimas dessa chacina na Sapiranga. Conversar com as mães das vítimas assassinadas é sempre algo que me marca realmente, Emerson, porque é falar com a pessoa que é mais próxima daquela vítima, a pessoa que costuma ser com quem ela mais conviveu. É uma mãe que enterra um filho, né? E muitos dizem que uma mãe enterrando um filho é invertendo a ordem natural das coisas. Uma coisa em comum dessas mães que vivenciam esse tipo de tragédia, que têm filhos assassinados aí de forma brutal, vítimas da violência do Estado, é o apego à religião. E a dona Maria é uma dessas. Ela, durante a conversa, ela cita muito Deus mesmo realmente como fonte de força para que ela continue a luta. E ela tem até uma fala bem marcante que ela diz que entrega nas mãos de Deus a justiça para esse caso do filho dela. Aí eu peguei e deixei pra lá, né? Entreguei na mão de Deus, Deus faz a justiça. Eu não quero mexer mais nessas coisas mais. Já acho que eu já passei. Outra fala dela, da dona Maria, que chamou muito a atenção, foi quando ela disse que esperava o filho naquela noite de Natal de 2021 para que ele levasse um panetone para ela, para que ele fosse até o encontro dela, e isso não aconteceu, né? E isso a gente percebe realmente que quão chocante isso é para uma mãe que estava esperando um encontro com o filho numa data tão simbólica e de repente sai na rua, escuta aí os barulhos de tiro e descobre que uma daquelas pessoas ali que foi vítima daqueles disparos foi o próprio filho. Deixar um panetone pra mim. Panetone, né? Aí esperei, deu 12 horas e nada. Eu tava em casa. Aí deu 12h30 e nada. Aí deu 1 hora, nada. Aí quando deu 2 horas, aí eu saí pra fora. Fui lá em cima, na esquina, né? Atrás do meu esposo, que tava lá em cima bebendo, né? Aí a amiga disse assim, não, ele não tá aqui, né? Ele tá lá pra festa. Aí eu disse, não, Mário, acho que eu não vou lá, não. Quero ir lá, não. Aí eu fiquei na esquina. Quando eu fiquei na esquina, essa senhora conversando, foi que eu escutei os balaços. A pouco de bala. Era tanta gente subindo nesse beco, caindo tudo no chão, um pisando em cima dos outros, menino. Aí eu corri pra dentro da casa da mulher lá e fiquei lá, na casa dela, né? Aí pronto. Até esse momento a senhora não sabia que o seu filho tinha sido atingido? Não sabia. Aí peguei, saí pra fora, aí vi uma menina subindo, né? Aí eu perguntei a uma menina, né? Ei, bichinha,
Balearam alguém ali, as minhas mulheres balearam um bocado. Quem? Teu filho. Aí pronto. Aí saí doida, desesperada, correndo. Arrodeei uma praça e nada, não tava lá. Fui pra dentro do campo, não tava. E fiquei doido, correndo. Aí um disse, não, tá lá no outro lado, morreu na outra rua. Aí fui. Aí fui andando nos becos, aí tava lá na outra rua. Aí tava de pra cima. Parece que desviraram ele, não sei como foi. Passei a mão no corpo dele e entreguei pra Deus, né? Hoje, 1 ano depois, como é que a senhora se sente com relação? A senhora ainda sente saudade dele todos os dias? Lembra dele? Qual é a lembrança que a senhora tem dele? Eu lembro a lembrança dele quando ele vinha aqui em casa. Chegava aqui em casa, que ele trazia o filho dele. Mãe, cuida aqui do Miguel, que eu vou trabalhar. Aí tá certo, meu filho. Aí eu cuidava do filhinho dele aqui, né? Ficava com ele. Aí ele vinha, pegava ele de noite e levava o filho dele. Aí todos os dias ele vinha. Aí de manhã ele passava aqui, ou de tarde, trazia um pão pra mim, tá aqui, mãe, pra você. Ele me ajudava muito nas horas que eu precisava, tirar faltando alguma coisa, mandava minha filha atrás dele, ele dava dinheiro. E não é só mim não, ele ajudava muita gente que assinava na comunidade daqui, que precisava de alguma coisa, ele ajudava. Você conseguiu falar com mais alguém? Eu tentei outros contatos e aí, como fonte oficial, falei com o Tribunal de Justiça do Ceará para que eles realmente dessem um posicionamento da atual situação do processo. Como a gente acabou de ouvir, a Dona Maria entrega muito nas mãos de Deus, né? São 23 pessoas denunciadas pelo MP, nesse caso. Essas 23 se tornaram réus ainda no início deste ano de 2022. Mas desde então, a situação processual pouco mudou. Esses réus foram citados para que constituíssem defesa, mas a maioria até agora não apresentou nenhum advogado e isso impacta muito o trâmite processual. A gente entende o drama da dona Irismar e das outras mães e parentes das vítimas da chacina. Ela está no papel dela de acreditar na justiça divina, mas o nosso papel é cobrar a justiça estadual para que ela faça o seu trabalho rapidamente. A gente sabe também que a justiça estadual não está sozinha, nesse caso, depende dos advogados, dos réus, depende do Ministério Público, a gente sabe de tudo isso. Então vamos continuar cobrando esses órgãos para que eles façam o seu trabalho e que os acusados por esse crime bárbaro sentem no banco dos réus o mais rápido possível e sejam julgados de acordo com o que determina a lei. Sim, Emerson, esse é o nosso papel mesmo. E a gente tem que lembrar que dentre esses acusados tem pessoas aí, a gente noticiou ainda já há alguns meses, que essas pessoas elas planejavam outras matanças. Existem outras matérias ligadas a esse caso, publicadas no Diário do Nordeste, que essas pessoas são pessoas de extensa ficha criminal, que planejavam outros ataques, pessoas ali que estavam diariamente, desafiando o judiciário, achando que nada ia acontecer. Inclusive, algumas delas continuam soltas, né? A gente vale destacar que nem todos esses 23 estão presos. A última prisão aconteceu em julho desse ano. Foi preso mais um suspeito de participar da chacina da Sapiranga, aqui em Fortaleza. Bombado, como é conhecido, faz parte da lista de mais procurados aqui do Ceará e já estava se preparando para praticar outro crime. Isaac Macedo, ao vivo, explica pra gente como é que foi essa prisão. Super importante aqui pra gente, né, Isaac? Conta os detalhes. Com certeza, viu, Raíssa? Olha, de acordo com a própria Secretaria da Segurança Pública, através dessa lista aí de pessoas que são extremamente procuradas pela polícia, pela justiça, o Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho era considerado de alta periculosidade, tanto pela extensa ficha criminal que ele já possuía, como também pela participação na chacina da Sapiranga, um crime que aconteceu em dezembro do ano passado, no momento em que pessoas estavam ali confraternizando por conta do Natal. Manu, alguns ouvintes mandaram mensagens perguntando se a gente não tinha medo de tratar de casos tão sensíveis, de casos tão polêmicos, envolvendo criminosos e, às vezes, policiais. Enfim, eu vou fazer a pergunta que alguns ouvintes pediram para fazer. A pauta foi segura mesmo?
Sim, essa pauta foi uma pauta segura. E eu digo que nos dois aspectos de segurança, tanto a segurança para o repórter, enquanto apura, no caso eu apurei realmente junto a documentos, falei com algumas pessoas, como a segurança mesmo do material levantado que nós conseguimos levar para o leitor. É uma pauta segura de informação mesmo, é uma apuração fundamentada em documento, testemunha e em contato com o parente dessa vítima. Sempre é mesmo nosso papel levantar a maior parte da informação que a gente pode e levar a verdade para o leitor, levar a fundamentada, levar a resposta, o que o Tribunal de Justiça tem a dizer e expor esses dois lados. A gente sabe que tem muitas famílias esperando para que seja feita justiça. A gente acredita que seja feita justiça. Nosso papel mesmo é cobrar, é acompanhar, é dar voz a essas famílias para que elas entendam que esses casos, que os parentes, né, que essas mortes não vão cair no esquecimento. Eu queria deixar claro também que o ponto principal, antes de mais nada, antes de começar qualquer pauta, é a segurança do repórter e da equipe que vai fazer essa pauta. E a pergunta é pertinente porque o nome do podcast é Pauta Segura, mas as pautas a gente procura fazer sempre colocando em primeiro lugar a segurança, né? E é isso. Parabéns pela matéria, Manu, e vamos continuar de olho nesse caso. Emerson, obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigada, agradeço a todos que nos escutam aqui semanalmente no Pauta Segura. E quem quiser ler mais sobre a matéria, quem quiser saber mais sobre essa chacina que completou 1 ano, já está disponível o material no site do Diário do Nordeste. Valeu, Manu. Eu vou quebrar o protocolo hoje e desejar boas festas para os nossos ouvintes, muita luz para todos, uma passagem de ano com saúde e segurança. Agradeço pela audiência, você é a parte mais importante desse programa. Dividir nosso dia a dia com você não é tarefa fácil, mas decidimos fazer isso da forma mais transparente possível, sempre com o objetivo de aprimorar a forma com que fazemos jornalismo e cobrimos esse tema tão delicado que é a segurança pública, porque muitas pessoas ainda não sabem como é que a imprensa trabalha, como é que o jornalismo atua. Então, a gente teve a ideia de fazer esse podcast também por esse lado, para mostrar como nós fazemos o nosso trabalho e como a gente apura essas questões tão delicadas que são os temas tratados na segurança pública do Estado. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify e na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.